Um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes tornou muito famosa uma frase que diz: "O homem é o lobo do homem". Você conhece essa frase? Você sabe o que ela significa? E toda a teoria, a filosofia por trás dela? Olá, aqui é o professor Hugo Oliveira para mais um vídeo de filosofia. Bora? Muito bem, essa frase que está presente nesse livro do Hobbes, O Leviatã, faz parte de um contexto amplo, né, de uma teoria muito interessante do Hobbes, que nós vamos chamar de contratualismo. O contratualismo, o Hobbes é um dos 3 grandes filósofos contratualistas que nós estudamos na escola, né, no ensino médio, ao lado do John Locke e do Jean-Jacques Rousseau. Ele é o primeiro a escrever um livro tentando compreender como e por que surge o Estado. Então percebe? As perguntas centrais que vão nortear essa reflexão é: por que nós vivemos em sociedade? Por que a gente não vive largado, solto, sem nenhum laço social que nos une? Por que nós nos organizamos em instituições políticas, em sociedade? Como isso aconteceu? Qual o motivo, qual a necessidade que levou os seres humanos a se organizar, a viver dessa forma? Partindo dessa questão, os 3, é óbvio que têm visões diferentes sobre esse mesmo assunto, os 3 concordam, no entanto, em fazer essa análise partindo da ideia de que é interessante imaginar um momento em que o ser humano vive sem o Estado, vive no que a gente vai chamar de um estado de natureza, ou seja, sem as leis da sociedade, sem as regras do Estado, e compreender como o ser humano se comportaria nesse cenário de estado de natureza, né, onde se não há a figura do Estado, então, portanto, não há leis, não há ideia de bem e de mal, não há ideia de permitido, de proibido, não há ninguém que mande em você. O estado de natureza é caracterizado por um estado onde a liberdade humana é total, mas é importante a gente salientar também que nós não permanecemos nesse estado de natureza. Embora a gente possa refletir sobre ele de forma teórica, né, de forma abstrata, em algum momento, por algum motivo, por alguma necessidade, nós instituímos um pacto, né, um contrato social que vai nos levar para o estado civil, para o estado social. A tarefa, então, a que esses filósofos contratualistas, ou até justnaturalistas, né, nós podemos chamá-los, se propõem justamente essa: compreender esse movimento, compreender essa transição, entender como nós nos comportaríamos, né, como a nossa natureza humana se apresentaria num estado de natureza, para, de forma teórica, compreender qual o motivo, qual a necessidade que nos levou a fundar o Estado através, né, passar para esse Estado social através do contrato social. Pensando de forma específica no Hobbes, ele enxerga o ser humano no estado de natureza, guiado pelo que ele vai colocar como nossa principal característica, os nossos instintos egoístas. Para o Hobbes, o ser humano é guiado pelo instinto de autopreservação, pelo instinto de autoproteção. Agora, o que impede que eu roube o que é do outro, que eu tire o que é do outro para satisfazer as minhas próprias vontades? Em tese, em teoria, é a ideia de um Estado, é a ideia das suas leis, é a ideia da sua punição, é a ideia de que isso é errado, é a ideia de que isso não é permitido, né? Então, mesmo que talvez na prática, né, as pessoas não respeitem exatamente essa norma, a ideia da sua existência tem essa função, certo? Agora, imaginando um estado como o estado de natureza, onde a gente já excluiu a ideia de Estado, você tem uma liberdade total, ou seja, você pode fazer aquilo que você quiser, porque não tem um tribunal, um juiz, uma assembleia de seres humanos para decidir o que é o certo, o que é o errado. Você vai agir guiado pela sua própria mente e consciência e sem laços ou obrigação com mais nada e ninguém. Qualquer exemplo que a gente poderia
ter a regulamentação da lei, por exemplo, você e mais uma, duas, três pessoas olham para um pedaço de terra e falam, não, isso aqui é meu, eu quero ele para mim. Só que você deseja isso para satisfazer o seu instinto egoísta, para satisfazer a sua vontade. Da mesma forma que outras 3, 4, 6 pessoas desejam o mesmo. Vivendo em sociedade, por exemplo, vocês poderiam ir a um tribunal, cada um contrataria um advogado, veriam que a lei vai regulamentar sobre a posse da terra. Agora, com a ausência de tudo isso, e a necessidade de autopreservação, essa necessidade de autossatisfação, como que essa questão se resolveria? Na base da porrada, na base da briga mesmo. Aí é que o ser humano começa a perceber que existem alguns problemas no estado de natureza. Bom, cada um vive por si, cada um faz o que quer, cada um tende a proteger e a preservar a si mesmos. O estado em que nós nos encontraríamos, de acordo com a filosofia do Hobbes, é num estado de guerra. De guerra não assim, de um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas. Isso já seria uma forma de organização, talvez uma guerra, como ele diz no livro, uma guerra de todos contra todos. Percebe? Por isso há a necessidade, devido aos nossos instintos egoístas, de viver numa sociedade que possa regular. Não é à toa que o Hobbes ele defende a figura de um Estado absolutista, A gente pode falar melhor sobre essa figura do Leviatã, que é até essa uma metáfora interessante no livro, Um Estado forte, um Estado soberano, que pode reduzir todas as vontades. Imagina a cidade em que você vive, então quantas... Aqui em Bragança nós temos mais de 150 mil habitantes, se eu não me engano. Me falha agora o número na memória, mas você imagina uma cidade com 150 mil pessoas, 150 mil vontades, desejos egoístas se conflitando a todo momento. Ia virar realmente uma balbúrdia, ia virar realmente uma bagunça, uma guerra, um derramamento de sangue sem fim. Com a figura do Estado, ao invés de, principalmente um Estado absolutista, essa figura desse monarca absolutista para o Hobbes, seria aquele capaz de falar, não existe então mais aqui 150 mil vontades egoístas, existe apenas uma vontade egoísta que vai mandar em todas as outras, que é a vontade do Estado, que é a vontade do monarca. Percebe? Para o Hobbes, essa é a única forma de manter a paz. É por esse motivo que nós não vivemos no estado de natureza, entregue aos nossos desejos egoístas, entregues a uma situação em que nós passaríamos muito medo, muita insegurança, passaríamos por uma vida muito difícil, por uma vida atribulada, por uma vida se escondendo, fugindo, brigando o tempo todo, para viver num estado onde a paz é dever do Estado, onde a paz deve ser regulada pelo esse desejo egoísta, É ele que tem essa função de reduzir todas as vontades a uma só. Então, para ele fica meio que claro, a ideia de que o povo precisa ser guiado, precisa ser organizado para que possa viver em paz. Depois de toda essa explicação, você deve estar se perguntando, mas e a frase, Eu já até ouvi uma música já que cita essa frase, já o homem é o lobo do homem. É nesse mesmo contexto que ele diz, essa situação de guerra, de insegurança, que é o estado de natureza, deixa claro que o homem é o lobo do próprio homem. O homem é um perigo, é uma ameaça, é insegurança para o outro homem, porque nós viveríamos nesse estado de natureza guiado pelos nossos instintos egoístas. No estado, a situação não é pior, não é mais insegura, não é mais violenta do que já é, porque boa parte das pessoas tem medo de satisfazer esses seus desejos, seus instintos egoístas, tem isso refreado pela vontade do Estado, pelas leis, pela moral instituída e etc. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá essa força pra gente e responda nos comentários
Você concorda com Hobbes? Você acha que a nossa natureza humana torna a paz impossível, a não ser que seja mediada por um conjunto rigoroso de leis, por um aparato legislativo que regule a nossa convivência? E não se esqueça que toda quarta-feira a gente tem um vídeo ao meio-dia com uma questão de vestibular comentada e na sexta-feira uma aula como essa de filosofia para a gente também ao meio-dia, certo? Abraço e beijos!